pessoal, essa é uma parte aqui de um vídeo, vamos chamar de segunda parte. Eu estou falando aqui do Renault Fluence. Em janeiro de 2016 eu adquiri esse veículo. Eu comprei ele seminovo. Na época eu peguei ele com quase 20 mil quilômetros. Foi um achado na época, né? E eu até gravei um vídeo, tá no meu canal aqui. Se você não assistiu, na descrição desse vídeo eu devo ter colocado o link do vídeo. E na ocasião eu fiz esse vídeo falando sobre o que é o Renault Fluence na posição de seminovo. Por que eu fiz a escolha de comprar esse carro e não alguns outros. E enaltecendo aí a qualidade do veículo, destacando alguns pontos que eu considerei não ser pontos adequados, né? Os pontos, vamos chamar de ponto negativo, não chega a ser isso não, mas da maneira como o pessoal gosta de falar, são os pontos negativos. E agora com mais de quase um ano e meio, né, que eu estou utilizando o carro, essa segunda parte, esse segundo vídeo, eu vou estar mostrando a minha percepção do que é manter um carro desse com custos diversos, né? Como é que é a questão de consumo, manutenção mecânica, que tipo de problema que esse carro apresentou aí ao longo desses quase 18 meses. Então eu estou gravando esse vídeo em maio de 2017. Daqui a pouco ele vai completar um ano e meio. E vou dizer para vocês aí o que eu percebi desse carro. Bom, vou começar falando da despesa do carro nesses meses aí, nesses quase 18 meses de uso. Eu comprei o carro com 20 mil quilômetros rodados. Hoje esse carro está com 46.500 quilômetros rodados, dos quais muitos mil quilômetros aqui foram rodoviários. Eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, mas presto serviços em algumas empresas de São Paulo e Curitiba. Então eu fiz muitas viagens nesse eixo aí, BH-Curitiba, e por isso que o carro atingiu aí essa quilometragem mais alta, né? É um carro 2013, a quilometragem dele ainda está baixa, mas praticamente que mais de 10 mil quilômetros foram em viagens. E o restante que eu estava aqui em Belo Horizonte, eu pegava o veículo para ir trabalhar, era uma média de 100 quilômetros por dia, e eu pegava também rodovia. Para quem é da região aqui, eu pegava a BR-262 e depois emendava até a 356, sentido BH Shop, ali para chegar no Savassi, né? Eu sempre preferia andar mais para poder pegar a rodovia e sair do interbairro, né? E então essa quilometragem desse carro está mais alta por isso aqui. E como eu falei, o que eu percebi de despesa desse carro? Eu tive um carro, vamos chamar de um carro popular antes desse carro aqui, antes do Renault Fluence. Eu trabalhava no Agile. Eu tirei esse Agile zero e dirigi nele 70 mil quilômetros em 3 anos e meio. Quando eu vendi o carro, estava com 70, 71 mil. Também foi nesse esquema aí, nesse batidão, né? BH, Curitiba. E o que eu pude perceber em relação ao Agile é que a manutenção desse carro aqui, ela, por incrível que pareça, ela é mais barata em muitos aspectos quando tem a demanda de manutenção. Então era comum ao longo de um ano eu gastar com o Agile R$ 2.300 de manutenção. Esse Renault Fluence, por exemplo, que eu tô com ele, a minha maior despesa foi nessa última revisão que eu fiz agora com o carro, eu enumerei como sendo a 5ª revisão, porque quando eu comprei esse carro ele estava fazendo a 3ª revisão por tempo, né, e não por quilometragem. Então eu intitulei esse aqui de 5ª revisão, os 46 mil quilômetros, e foi a mais cara porque eu resolvi trocar. Falei com a oficina mecânica de confiança, falei, faz uma análise, faz um levantamento aí
e eu quero trocar efetivamente tudo que for necessário, porque eu já estou com a intenção de trocar o carro e quem for pegar o carro não vai ter nada a fazer, né? E aí essa manutenção acabou que ficou mais caro. Eu troquei correia de acessório e os itens normais, fiz uma bela de uma inspeção e ao longo desses quase 18 meses eu já levei o carro, eu tenho o hábito de trocar, fazer a troca, a substituição do óleo a cada 5.000 quilômetros. Às vezes passa um pouquinho mais, porque eu não consigo controlar, né? Mas quando eu peguei o carro, ele estava utilizando o óleo recomendado no manual, que é o 10W40, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi adotar, depois, quando terminou o ciclo, eu fiz a primeira troca ainda com o 10W40, mas na segunda, que já estava na minha mão, já coloquei o 5W30. E tudo isso com o intuito de tratar, né, o carro de uma forma aí que ele trabalhasse no seu melhor, né? Mas eu estou dando voltas aqui para dizer o seguinte: o que é o custo do carro ao longo do ano? Eu estou com a folha da última revisão aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu reportei para eles depois desses quase 18 meses rodando com o carro. Antes dessa revisão, essa última que eu fiz agora, eu já tinha levado o carro na concessionária, até a revisão estava sendo feita nas concessionárias também, e o pessoal não achava nada, fazia só mesmo de praxe. E eu, como utilizo o carro para viagem, eu sempre fico muito atento com isso e levo o carro com frequência na oficina mecânica para revisão. E até então eu estava ficando bem satisfeito porque os mecânicos não encontravam nada. E sempre elogiavam a mecânica do Fluence, né? Então, nessa última agora, o que eu reclamei com o pessoal lá? Eu estava percebendo um barulho quando eu acionava o ar-condicionado. Isso foi sanado com a troca da correia de acessórios. E um barulho, uma trepidação quando eu acionava a marcha ré, que também foi solucionado tinha um plástico, capa plástica, uma proteção, e ela estava bamba, e esse barulho estava sendo gerado por isso aí. Então acabou que foi só um reaperto mesmo. O carro não está com suspensão ruim, não foi identificado nenhum problema no motor do carro. Estacionando aqui numa área. E o que eu consegui então repassar para o pessoal da oficina mecânica? Bom, eu solicitei a 5ª revisão, eu pedi para substituir o óleo, filtros, né? O alinhamento e balanceamento, que eu faço a cada 5.000 quilômetros no carro. Informei que eu estava escutando alguns estalos na suspensão, na vinda dianteira do carro aqui, depois que eu substituí as pastilhas de freio. E basicamente essas foram as minhas reclamações desse veículo ao longo desses quase 18 meses, pessoal. Então o pessoal fez as checagens. Muitos de vocês já conhecem, eu já mencionei aqui, mas eu optei por levar o carro nas últimas 2 revisões na High Torque. E o que eles fizeram? Limpeza do corpo de borboleta, já é a segunda que eu faço, de maneira preventiva ou preditiva. Reaperto da suspensão, inspeção do sistema elétrico, e dessa vez eu substituí o líquido de arrefecimento e fiz uma limpeza desse sistema por completo. Então essa última manutenção, e eu levei nessa oficina, que ela não tem um custo baixo, né? Levei lá nesse pela segunda vez porque eu queria ter certeza de não ter nenhum problema com o carro, e eu acabei confiando no serviço do pessoal. Tá, Elton, você está enrolando, já está falando aí há quase 10 minutos e não disse, afinal de contas, qual foi a despesa com o carro. Bom, gente, o carro não deu despesa. Essas trocas, essa manutenção, esse custo que eu tive com o carro foi de uso mesmo e manutenção corriqueira. Esse carro não bate nada. No primeiro vídeo eu mencionei para vocês que quando eu comprei, ele tinha alguns ruídos aqui. Eu levei ele no profissional, aqui em BH é conhecido como tira-grilo, para poder fazer o isolamento desses ruídos para mim. E de lá para cá, já está completando um ano, o carro não apresentou mais nada. Na questão de consumo, agora o carro está dando uma média de 8,8, eu estou com ele parado, com o ar-condicionado ligado e andando aqui em bairro, né? Esse consumo é o pior que eu consigo obter no carro, e eu sempre tenho esse consumo alto
eu estou considerando alto, porque para mim é normal estar com esse consumo sempre acima de 9,4. Ele está um pouco alto, fica sempre maior quando eu utilizo a gasolina grid. Quando eu uso a V-Power, esse consumo melhora. Na viagem, a última que eu fiz agora em Curitiba, com, pode-se dizer, 4 adultos e o porta-mala lotado, muito cheio, esse carro deu uma média de 12,4, bastante carregado. Nas outras viagens, com o carro normal, com 4 pessoas e a bagagem, o porta-mala não lotado, 13,3, 13,5, e isso levando em consideração que em alguns momentos eu excedia os 130 km por hora, né? Dava uma esticada boa. Em situação normal, onde eu viajava só de BH até São Paulo, não foi incomum eu chegar a marcar uma média de 15, 14,9 com esse carro. Então, se você está pensando em comprar esse carro seminovo, preocupado com o quanto vai custar, é bem provável que se você comprar um carro de procedência, você vai gastar menos ou a mesma coisa que você gastaria para manter um popular na garagem. A mecânica do carro é extremamente confiável. Eu não sou um profissional, eu não sou da área da mecânica automotiva, mas eu sou o tipo de consumidor que lê o manual. Então eu estudei bastante sobre o CVT, o funcionamento do CVT, a harmonia dele com o motor. Eu estudei muito sobre esse motor que equipa esse Renault Fluence. E o relato também de outros consumidores, internet afora, eles acabam compactuando com essa minha percepção. O carro é robusto, é um carro econômico de baixa manutenção, principalmente quando o proprietário é zeloso com a manutenção automotiva. Então, gente, esse vídeo é basicamente para dizer para vocês essa percepção de uso intenso do carro ao longo desses quase 18 meses. É um carro extremamente estável, muito confiável na estrada, confortável e vale sim a pena. Eu estou lendo alguns relatos aí, parece que a Renault, o número de vendas do Fluence não condiz com a qualidade do carro. Não sei se é questão cultural ou se tem alguma coisa que eu não consegui perceber. Só sei dizer para vocês que eu estava à beira de trocar esse Fluence por um mais novo. Eu achei uma oportunidade aqui na região de BH, um Fluence 2015, 2016 com 4.000 km rodados. Carro que foi utilizado por pessoa que não estava... deixava o carro na garagem, né? Trocou. Pessoas que trocam o carro de ano em ano. E eu não troquei porque eu fiz o teste numa Duster. E para o que eu vou precisar agora, a Duster vai me atender muito melhor. É um carro onde eu vou ter que ter menos preocupação no trato com ele, porque ele é mais bruto, né? Do que eu tenho que ter com o Fluence. O Fluence não é um carro para fora de estrada. Alguns falam que não tem problema, tal, mas eu não coloco o carro, não concordo e considero que o carro não seja um carro para você pegar aí estrada de terra, né? Então eu viajei para Ipoema com esse carro no início, quando eu comprei ele, foi até por causa disso que eu levei no tira-grilos, e o carro definitivamente não é um carro para pegar estrada de chão ou fora de estrada, né? Então, como eu agora vou viajar em locais com, enfim, uma pavimentação pior do que a que nós temos aqui em Belo Horizonte, e eu tô querendo viajar, ir para alguns cantinhos aí com beira de praia e por aí, para sítio, começar até essa rotina, eu acabei considerando fazer a compra do Duster, que tem eu tô olhando o Duster 2.0, que tem um motor, até onde eu consegui estudar, não sei se isso procede ou não, mas o Duster, o Renault Duster com motor 2.0, esse motor que equipa o Duster é o mesmo motor que equipa o Renault Fluence GT, só que sem o turbo, né? Então, dito isso, é uma mecânica confiável também. O consumo do Renault Duster, pelo o que eu pude perceber, ele é maior do que o Fluence, mas foi só uma percepção. Eu acabei alugando o Renault Duster por alguns dias para tirar algumas dúvidas, e esse Renault Duster que eu aluguei,
era o Dynamic, falando aqui trazendo para o nosso português, 2.0, com câmbio manual, com câmbio automático, aquele câmbio, eu vou até usar aqui falar um câmbio ridículo de 4 marchas, né, mas depois eu acabei mudando um pouco a percepção, é porque a gente que está acostumado com o CVT do Fluence, esses outros câmbios realmente ficam, a gente não consegue se adaptar com muita facilidade, porque o CVT ele é muito bom, né? E esse carro, esse Duster que eu aloquei, ele fez comigo no etanol, no perímetro urbano, no anda e para, 7 km por litro, e quando eu fui pro aeroporto, por 2 vezes, né, ida e volta, por assim dizer, ele marcou 9.4 no etanol. Então eu considerei o consumo razoável. Não sei se é porque eu já estou acostumado com o consumo aqui do Fluence, e achei razoável pelo que o carro entrega. Só tem um detalhe, galera, o Renault Duster aqui dentro, se comparado ao Fluence, ele é espartano mesmo. O Fluence tem mimos, tem um conforto, tem um acabamento superior ao Duster em tudo. A vantagem do Duster para mim vai ser realmente a altura em relação ao solo, e porque eu vou estar colocando o carro fora de estrada, e o Fluence não é para isso. O outro carro que eu tenho em casa, que é o Up TSI, que eu utilizo ele para percursos menores, para andar dentro da cidade mesmo, né? É um exemplar de consumo, mas não é o que eu estou precisando agora. E aí eu acabei tomando essa decisão. Esse vídeo, inclusive, é um vídeo, possivelmente será um vídeo de despedida do Fluence, porque eu vou estar vendendo ele para trabalhar na substituição aí, para comprar um Duster. E por que eu vou estar partindo para o Duster? Eu sempre fui preconceituoso, sempre tive preconceito com os carros da Renault, até que eu tive o Fluence. E a minha percepção mudou completamente após a compra do Fluence. Mudou completamente mesmo. Não estou entrando aqui nos detalhes de concessionária, eu estou falando da percepção de quem utiliza o carro, no meu caso, prioritariamente para estrada, né, para viagem, mas para uso aqui interno também é um carro muito confortável. O câmbio CVT é muito bom. Eu fiz a troca do óleo CVT desse carro ainda em garantia. Eu usei uma argumentação com a concessionária e consegui a substituição do óleo do fluido CVT quando o carro estava com 24 mil quilômetros rodado. E se eu fosse continuar com esse carro, eu tornaria fazer a substituição dele com 60 mil. Mas até agora, fazendo o uso adequado do veículo, ele não demonstrou nenhuma necessidade disso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o câmbio CVT é muito bom. Andando, eu aluguei também um Ford Fusion, que eu estava cogitando antes dessa necessidade de pegar estrada, né? Estrada de terra. Eu aluguei um Ford Fusion também gente, apesar do carro ser uma outra categoria, mas o câmbio CVT dá um banho nesses câmbios convencionais aí, tanto no desembolar, na desenvoltura, quanto na questão de consumo. É muito bem casado esse câmbio com o motor aqui no Renault Fluence. Então, se você está pensando em comprar o Fluence para fazer percurso urbano, trabalhar, andar dentro de cidade mesmo, é um carro que não vai te dar canseira. Vai ter um desenvolvimento muito bom, uma relação de consumo muito, muito boa, e uma manutenção baixa, que é o foco desse vídeo aqui que eu estou falando já há quase 20 minutos. É a minha satisfação como proprietário e como usuário do custo-benefício desse veículo. Ele é um carro que realmente tem uma manutenção muito confiável, e o custo de manter esse carro é baixo, é muito baixo, se comparado a outros carros aí de menor posição na categoria, em categorias diferentes, né? E também um carro comparado aí na mesma categoria. Considerei o carro muito bom. Então essa parte 2 do vídeo, que depois eu devo ter que cortar algumas coisas, que eu estou sendo repetitivo ao extremo aqui, mas é a posição, é a opinião de alguém que está muito satisfeito com o carro, sobre essa questão da manutenção. Eu estou rodando aqui, eu estou gravando, coloquei o suporte aqui do celular na porta, que é onde eu capto o maior ruído, né? Liguei o ar-condicionado, andando devagarzinho aqui, o consumo do carro está dando 9.2, e o carro é muito silencioso, é muito confortável.
E o que você vai comprar com 40 mil reais aí? Hoje um Fiat Uno talvez custe mais que isso. Estou falando talvez porque eu sinceramente não estou por dentro do preço. Então quem está precisando de um carro para família, com espaço, se for fazer uma análise, o Fluence é uma baita opção, ainda que esse carro venha a sair de linha. Eu não vou falar que eu tenho arrependimento, mas se eu tivesse conhecido na época do Renault Megane, ao invés de comprar, por exemplo, o Chevrolet Agile, que eu estava com ele para trabalho, eu teria comprado o Megane, ainda que fosse 1.6 com câmbio manual, e eu teria ficado muito mais bem servido com esse carro. Então, tirando o fator preconceito, você olhando pela compra racional, pelo conjunto que o carro entrega, o Renault Megane ainda é uma compra, é uma opção interessante para quem está aí com 20 mil reais na mão. Então com 40 você compra um Fluence muito bom, com 20 você compra um Megane muito bom. E olha para vocês verem como que a minha percepção da coisa mudou completamente, né? Eu ainda vou tentar batalhar para ver se eu consigo manter o Fluence como segundo carro. Ver se eu consigo, eu estou cogitando até a possibilidade de trocar o Up no Duster. O Duster não pretendo comprar ele zero. Tá complicado falar em comprar carro zero ultimamente, porque o tanto que esse carro aqui ele me agrada. E convenhamos, pessoal, olha, de novo, falando aqui em consumo do carro, agora está marcando 9.4. O carro está com o tanque cheio, andando em perímetro urbano, com ar-condicionado ligado, com a gasolina que eu mostrei para vocês, que é a que dá o menor rendimento desse carro, que é a Grid. E é um consumo, eu acho um consumo excepcional para um conjunto mecânico desse. Então, esse vídeo, deixando para vocês aí como um relato de um usuário plenamente satisfeito do Renault Fluence. O meu é um Dynamic CVT 2013. Nesse momento com quase 47 mil quilômetros rodados, 46 mil quilômetros. Dando para você aí que está procurando esse carro, está querendo saber mais detalhes, uma noção sobre a viabilidade de comprar esse carro. Eu sou um usuário extremamente chato, criterioso, não tenho recurso financeiro para ficar perdendo tempo e gastando dinheiro com manutenção automotiva, e esse carro casou direitinho com esse perfil de consumidor. Então, se você está afim de comprar esse carro, não é porque eu estou vendendo o meu, porque eu sou dono de um. Vai fundo, faça as checagens, lógico, né? As checagens aí de segurança. Você está comprando um carro de procedência. O que eu observei muito na época que eu fui comprar o Renault Fluence? A minha maior preocupação era com o câmbio. Então, como eu consegui comprar o carro com baixa quilometragem e ainda tinha quase um ano, tinha mais de 6 meses de garantia ainda, eu tive essa segurança de comprar o carro, mas percebi que o dono anterior não cuidava do carro, mas o carro estava com 20 mil quilômetros rodados. Mas se você for comprar um carro hoje que já está mais rodado, entra no veículo, dá uma volta com ele, tenta pegar, se na sua cidade não tiver, dirigir em ruas com um certo aclive, né? Aqui em BH a gente chama de morrinhos, né? Para escutar o ruído. E perceba também como o motorista, o atual proprietário do carro, conduz o veículo, para você perceber se o camarada tem a manha, se ele cuida do veículo, se ele sabe o que está fazendo. O câmbio CVT tem alguns cuidados. Por exemplo, quando você vai estacionar, parar o carro, eu paro o veículo, coloco ele na posição N, solto o freio, puxo o freio de mão, pressiono o pedal de freio e então coloco a alavanca no P. Então são cuidados para você não jogar o peso do veículo em cima do câmbio, porque o câmbio é um câmbio caro se você for precisar substituir ou fazer uma manutenção. Então como que você vai ter certeza que o camarada que está vendendo o seu carro não fez um uso indevido, né? É conversar, ter que confiar na pessoa. Eu ainda acredito, quando alguém conversa comigo, a minha primeira posição é confiar na pessoa e tentar checar. No meu caso aqui, sobre as manutenções, eu tenho esse negócio de manual carimbado e manutenção em concessionária é muito relativo. Isso para mim não quer dizer nada, mas é a minha percepção, porque eu não sou bitolado com esse negócio. Eu estou preocupado, por exemplo, no meu carro aqui, eu tenho uma pasta. Tudo o que eu identifiquei nesse carro, desde que eu comprei, e tudo o que eu fiz nele, tá numa pastinha aqui,
com o que eu encontrei, o que eu registrei, ruído, barulho, peça que foi trocada, para quando a pessoa for comprar o meu carro, ele ter esse dossiê, esse histórico. Então, quando você estiver olhando, é bom também consultar com a pessoa se ela tem essa documentação, para que você tenha aí um parâmetro para poder verificar se a pessoa realmente cuidou do carro. Outra dica, o carro é um carro de estrada ou é um carro urbano? Isso também muda a situação do carro, né? Você pode ter um veículo aí com 80 mil quilômetros rodado porque ficou viajando, e um veículo com 40 mil quilômetros rodado de interior, de uso urbano, e o veículo de 80 mil está muito melhor mecanicamente falando do que o de 40. Então todas essas questões, o pessoal mais experiente que compra muito carro aí costuma falar o seguinte: vai lá na frente do veículo e olha se tem picadinhos, né, marquinhas de pedrinhas, porque quando a gente está na estrada é inevitável, você pega um trânsito que tem uma carreta ou um veículo maior, vem as pedrinhas mesmo. Então dá uma olhada, vê se tem essas marquinhas lá para você tentar dirimir aí se o carro está numa situação de realmente compatibilizar com um veículo de estrada. E tudo isso estando de acordo, você vai com certeza fazer uma compra de um carro. Quando eu comprei esse veículo aqui, o meu plano inicial era ficar com ele até os 100 mil quilômetros rodados e depois trocar, fazer alguma coisa, não preocupado com a questão da desvalorização. Mas por que eu pensei nisso? Porque antes de comprar eu estudei muito, e o motor aguenta uma quilometragem muito maior que essa se você fizer a manutenção preventiva, seguindo aí o que o manual determina e seguindo também o bom senso. Volto a repetir, troco o óleo dos carros que eu tenho com um intervalo de 5 mil quilômetros. São coisinhas básicas que vão aumentar aí a vida vida útil do veículo e também gerar uma redução de custo com a manutenção automotiva. E apesar de alguns podem perguntar: por que você colocou o carro em revisão agora se você está pensando em vender o carro? Porque, pessoal, da mesma forma que eu gostaria de comprar um carro em dia, eu nunca tive falta de sorte, infelicidade, de comprar um carro com problema. Mas quando eu vou vender o carro, se eu estou pensando em vender, eu sigo a rotina de manutenção dele normalmente. É até também uma forma de respeitar o próximo. Eu não gostaria de comprar um carro bucha, mal cuidado. Então quem compra os carros que eu vendo, quando chega a hora de eu trocar o carro, ele leva um carro, não é um carro à prova de problemas, né? Mas ele leva um veículo que foi, no mínimo, bem cuidado. Bem cuidado tanto na questão da manutenção estética, a limpeza do veículo, né, quanto a questão mecânica, que é o que de fato importa. Detalhes estéticos aí você resolve, mas mecânica é complicado você comprar um carro sem saber a procedência. Então, para finalizar esse vídeo, é um carro de manutenção baixa, se você cuida bem do seu carro, é um carro confortável, é um carro seguro. Essa versão 2013 aqui tem os 6 airbags, de 2014 para frente começou a sair só com 4, né? A Renault deu uma freada aí na entrega desse item de segurança. É um carro bonito, ainda é um carro bonito, e é um carro que não vai te trazer surpresas desagradáveis se você for um utilizador consciente. Então espero ter ajudado a todos e até o próximo vídeo.